Bom dia, meus queridos. As Escrituras Sagradas nos mostram que desde a queda do homem, ali no Jardim do Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher deliberadamente resolveram desobedecer a Deus e tomar decisões por conta própria, a humanidade tornou-se materialista. E aqui me refiro à atitude e ao comportamento daqueles que colocam os bens materiais e os prazeres que eles proporcionam em primeiro lugar em suas vidas. De modo geral, nós não gostamos muito de ser taxados de materialistas. Julgamos que o termo se aplica somente àqueles que buscam com avidez os bens materiais e os prazeres que deles advêm. Porém, nos enganamos ao pensar que estamos a salvo desta tendência ao apego às coisas materiais. Por esta razão, gostaria de gastar algumas manhãs com vocês, estudando um pouco mais a respeito dessa questão do materialismo, posto que o Senhor Jesus o combateu com veemência e, quando fez, não se dirigiu aos abastados, aos ricos ou aos poderosos, mas às pessoas simples que o cercavam. E naquele que é conhecido como sendo o Sermão do Monte, Jesus fez sérias advertências contra esta tendência que temos, que é a de gastar muita energia para alcançar coisas materiais. Para início de conversa, quero ler parte do referido Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus e que se encontra registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 e 20, onde assim nós lemos: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Meu querido, minha querida, o nosso Senhor Jesus foi bem direto ao ordenar: não ajunteis tesouro na terra. Nessa sua fala, ele combateu toda a espécie de materialismo em contraste com a espiritualidade. Ele nos advertiu quanto a essa tendência que temos de querer entesourar neste mundo aqui. E os tesouros podem ser buscados nas mais diversas áreas da vida, seja na área da fama, dos bens materiais, do status, do poder, das pessoas e por aí afora. Jesus combateu essa agenda que nos leva a procurar benefícios, prazeres e bens materiais como forma de satisfação na vida e que, em contrapartida, arruína a nossa vida espiritual. Este ensinamento é tão rico e, ao mesmo tempo, tão desprezado por muitos de nós. A palavra terra utilizada pelo Senhor Jesus não se refere ao universo físico, ao nosso planeta em si, nem ao conjunto dos seres humanos, mas sim a uma mentalidade, a uma atitude, a uma maneira de encarar a vida como um todo. Um dos 12 discípulos de Jesus, o apóstolo João, compreendeu muito bem esta ordenança dada pelo Senhor e, anos mais tarde, ao ensinar a igreja sobre o assunto, assim declarou na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João, ao abordar este tema, utilizou o termo concupiscência. Ao recorrermos ao dicionário da língua portuguesa, constatamos que o sinônimo de concupiscência é cobiça, ou a forte atração por coisas que nos dão prazer. Esse amor ao mundo e aquilo que nele há, afirmou João, enche os nossos olhos e é capaz de despertar em nós forte atração pelas coisas que nos dão prazer. E nem sempre são coisas elevadas. Muitas vezes
passam pela básica necessidade de alimentação diária, de ter o que vestir e assim por diante. Só que isto acaba se transformando numa prioridade, que aos poucos vai tomando conta da nossa agenda pessoal. E sem que nós nos demos conta, acabamos gastando bastante energia e boa parte do nosso tempo ajuntando essas coisas que se tornam os nossos tesouros. E não levamos em consideração a advertência de Jesus, que apontou para o fato de que tais tesouros são susceptíveis à ação dos ladrões, da corrosão e do desgaste natural. O apóstolo João, ao replicar este ensino de Jesus, foi ainda mais incisivo ao declarar que este tipo de entesouramento tem a ver com a soberba da vida. Numa demonstração de percepção espiritual incrível, João definiu o apego, o amor ao mundo e aos seus valores, como sendo uma atitude de arrogância, uma atitude de quem pensa estar por cima. E declarou que isto não é do Pai, não procede de Deus, não tem a sua bênção. Amanhã nós seguiremos falando a respeito deste assunto. Por enquanto, ficaremos por aqui. Mas pense a respeito destas coisas das quais lhes falei nesta manhã. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que palavra confrontadora é essa do Senhor Jesus, que foi taxativo ao dizer que nós não devemos ajuntar tesouros aqui nesta terra. Não uma referência ao planeta em si, mas a esse conjunto de ideias, de valores que nos cercam, onde nós somos levados, instigados a ter mais, a querer mais, a possuir, a buscar fama, status, essas coisas como se essas coisas de fato autenticassem o nosso ser. E com isso, nós acabamos gastando muita energia e nos esquecendo das coisas essenciais, das coisas espirituais, daquelas que realmente importam. Pai querido, livra-nos de sermos pessoas que estão apegadas às coisas materiais. Livra-nos, Senhor Deus, de todo tipo de apego, ainda que queiramos justificar, Senhor Deus, porque não há justificativa para isso. O Senhor disse que é perigoso demais vivemos nessa dimensão de vida, nessa esfera de vida, pois essas coisas acabam nos afastando das coisas essenciais e da verdadeira espiritualidade. Dá-nos a tua graça, enquanto saímos para trabalhar, para buscar o pão, enquanto buscamos prosperar nos nossos negócios, fazer nossas coisas, mas que jamais os nossos corações estejam nesses tesouros, porque se estiver aí, nós estaremos com o foco errado e correndo sério perigo. Dá-nos a tua graça, Senhor Deus, para que nós não cobicemos essas coisas, que isso não seja um desejo forte para os nossos olhos, para a nossa carne, e que não se torne uma arrogância querer, Senhor Deus, obter coisas para autenticar o nosso ser. Livra-nos disso, dá-nos a tua graça, dá-nos essa compreensão do que verdadeiramente é importante. É a oração que fazemos a ti no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.